Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Aqui na França está fazendo um calor terrível. Hoje vamos ter 40 graus. É quase impossível, né? A gente nunca tem esse tipo de temperatura. Hoje é dia 12 de agosto de 2025. Continuo meditando com vocês sobre a fidelidade do Senhor. A palavra fiel significa fala de pessoas leais em transações comerciais, são pessoas que são confiáveis. E aqui o texto está dizendo que Cristo é confiável, Cristo é leal nas transações comerciais, em todas as transações espirituais e tudo quanto é transação que Deus faz com a gente. Isso quer dizer que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus nunca vai dizer que vai fazer uma coisa, como às vezes a gente faz, né? Você vem à festa, vou, se Deus quiser eu vou, e não vai de jeito nenhum. Já sabia que não ia. Deus não é assim. Deus promete, Ele cumpre. Ele é eternamente fiel. Aqui o Cristo é fiel. Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mas a diferença aqui, porque é por isso esse texto foi escrito para mostrar que há uma diferença entre Jesus e Moisés, entre Jesus e a lei de Moisés, entre Jesus e a religião. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Hebreus foi escrito exatamente porque irmãos naquela época estavam voltando à religião dos pais, possivelmente porque havia uma perseguição. O imperador romano está perseguindo os irmãos e era mais fácil voltar para a religião do passado do que permanecer em Cristo. E a pessoa que escreveu Hebreus, nós não sabemos quem foi, está dizendo que Cristo é superior. Ele é superior aos anjos no capítulo 1, superior a Josué, superior a Moisés, superior ao tabernáculo, superior aos sacrifícios que aconteciam no tabernáculo. Paulo nos diz que Deus em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o evangelho é anterior à própria história da humanidade, então o evangelho é superior, é anterior ao judaísmo e à religião de Moisés. Hebreus mesmo vai dizer que a religião de Moisés, o judaísmo, na verdade era sombra da realidade que deveria se manifestar, como ele está dizendo aqui, no futuro. Ora, para ter sombra, você tem que ter uma realidade antes. Deus mostra a sombra da realidade para que, didaticamente, nós pudéssemos entender o que Deus ia fazer e no dia jour J, como se diz em francês, no D-Day, Jesus se manifesta. Ele é eterno, o evangelho é eterno, a obra de Cristo é eterna. Ele está dizendo aqui que o dono da casa é Jesus. E muitas das vezes você vai querer servir o servo da casa. Moisés foi o servo da casa, a lei de Moisés é serva da casa. A casa é Cristo, que Jesus, quem construiu ele mesmo. E ele está dizendo, a casa é vocês. Vocês pertencem não a uma religião, vocês pertencem a Jesus. Porque ele é o dono da casa. E ele está dizendo, então, não endureçam, então ouçam a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês, como aconteceu na rebelião. Eles tinham um servo, seguiam aquele servo, seguiam aquela religião, mas endureceram seus corações em relação ao Cristo que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Hoje ainda, Deus envia o seu Filho, que bate à nossa porta, aquele que nos trouxe redenção e justificação. E a gente, muitas das vezes, se volta ao passado, para a religião mais fácil, que não transforma o seu coração. Ao invés de crer naquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, alfa e ômega, começo e fim. Que Deus tenha misericórdia de nós.